Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante que é a relação entre a obesidade e o intestino. Então, o intestino ele tem uma flora bacteriana de aí depende dos autores, mas mais ou menos 100 trilhões de bactérias. Tecnicamente, a gente tem 10 vezes mais bactéria do que célula no nosso corpo. A gente tem vírus, fungos e todo esse contexto, toda essa ecologia junto com os produtos que esses micro-organismos produzem, a gente chama de microbioma. Isso tem uma relação muito importante para o nosso metabolismo. Então já não é de hoje que vários estudos tentam apontar a relação entre a ecologia intestinal e o ganho de peso na população. E os estudos têm mostrado que as pessoas que estão acima do peso têm um microbioma diferente das pessoas que estão com o peso adequado, principalmente na relação entre os filos que são mais preponderantes no intestino, que é o filo Firmicutes em relação aos bacteroidetes. Então, o que acontece? Bom, primeiro, muitas dessas ações elas são reguladas por receptores que vão ativar toda uma cascata metabólica. Então, um desses receptores que é muito importante, esses receptores eles estão no fígado e estão no intestino, eles chamam receptores farnesoide X. Então, os estudos eles sugerem que o desequilíbrio na ecologia intestinal, né, principalmente nas bactérias, pode fazer com que esse metabolismo desses receptores farnesoide X não aconteça de forma adequada. E aí, o que acontece? Bom, primeiro, esses receptores farnesoide X, eles estão relacionados com uma situação que a gente chama de gliconeogênese, que é formar glicose a partir de substratos que não sejam carboidratos. E aí, quando isso está desregulado, você pode, por exemplo, começar a usar mais suas proteínas como fonte de energia. Então, existe um processo de desaminação que acontece nos músculos, onde você pega a alanina e joga lá no fígado para ajudar nos processos de produção de energia. Então, essa desregulação, vamos dizer assim, da flora bacteriana pode levar a um aumento desse processo de gliconeogênese, principalmente à base de proteína da alanina, e aí você pode ter dificuldade de ganho de massa muscular ou até perda de massa muscular. Você vê isso às vezes, tem pessoas que têm aquela gordura visceral, uma gordura importante na barriga, né? E tem os membros bem fininhos, quer dizer, ela tem muita gordura, mas ela não consegue mobilizar essa gordura para formar energia e acaba perdendo a massa muscular, e isso gera um desmetabolismo importante. Então esse é o primeiro processo. O segundo, que esse desequilíbrio também pode levar a uma maior absorção de carboidratos. Então, carboidratos que normalmente não seriam digeríveis pelo nosso trato digestivo, começam a ser quebrados e aí você começa a ter uma absorção maior de carboidratos. Essa absorção maior de carboidratos pode levar a um aumento nos processos de neolipogênese. O que é isso? É formar gordura a partir de substratos de carboidratos. Então, principalmente a frutose e a glicose, quando existe esse desmetabolismo, elas são desviadas para formar o glicerol e depois os triglicerídeos, que são gorduras. Então, você tem um desvio metabólico, um desmetabolismo que corrobora com esse ganho de peso e da dificuldade de perda de peso, né? Isso também pode mexer com a produção do colesterol. Os receptores farnesoide X estão diretamente relacionados com a produção de colesterol e as bactérias, quando em desequilíbrio, podem levar à ativação de uma cascata inflamatória que a gente chama de inflamassoma, e isso pode levar ao mau funcionamento da insulina, uma situação que a gente chama de resistência à insulina, que é uma condição onde você produz mais insulina do que deveria. Isso você pode calcular dosando uma glicose, uma insulina de jejum. Na internet tem vários sites que oferecem a calculadora do índice OMA, OMA é uma sigla que quer dizer Homeostasis Model Assessment, é uma maneira de você ver se você tem resistência à insulina. Então você coloca lá a glicose, a insulina de jejum, ela calcula para você, vai depender do autor que você usar referência, mas em geral valores maiores que 3 sugerem que você tem resistência insulínica. E essa resistência insulínica pode estar relacionada com esse desequilíbrio das bactérias que podem gerar inflamação crônica. E aí quando você fabrica mais insulina, aí você tem mais dificuldade de perda de peso, porque a insulina
por ser um hormônio obesogênico, ela estimula enzimas que vão aumentar a formação de gordura e também vão inibir uma enzima que chama lipase hormônio sensível. Elas vão inibir a captação dessa gordura para produção de energia, o processo que a gente chama de beta-oxidação. Então, são duas situações que corroboram com o ganho de peso. E a última é que lá no intestino a gente tem células que produzem hormônios, são as células enterocromafins. Essas células produzem um hormônio que é o GLP-1, Glucagon-like peptide 1. Esse hormônio é produzido na região final do intestino, no ilho terminal, está relacionado com a segunda fase da secreção da insulina. E é desse hormônio que surgiu medicações para tratar o diabetes, que é, no caso, a liraglutida, e também medicações para perda de peso. Existe um lagarto que é o monstro de Gila. Esse lagarto mora em algum deserto, não lembro qual. E esse animal, ele tinha um veneno que ninguém sabia o que era. Ele matava as presas e ninguém sabia o que tinha no veneno dele. E aí foram estudar o veneno desse monstro de Gila e viram que ele tinha um GLP-1 lá, uma substância parecida com GLP-1, uma incretina, né? E ele matava as presas por hipoglicemia. Então, lógico que se imaginou que essa substância poderia corroborar com o tratamento do diabetes, e foi onde surgiu a primeira incretina, que, se eu não me engano o nome é Bieta, ainda deve ter no mercado para vender, e dali para frente surgiram várias outras medicações que são análogas do GLP-1, tanto para tratar o diabetes quanto para perda de peso, que hoje essas medicações são muito estudadas, estão aí no mercado, principalmente o Saxenda e o Ozempic. Então, olha que interessante. Então, as bactérias probióticas que estão lá no intestino, elas pegam as fibras fermentáveis e transformam em ácidos graxos de cadeia curta, ácido butírico, propiônico, acético. E essas substâncias, elas estimulam a produção dessa incretina, desse GLP-1. Então, existe uma associação muito importante entre o intestino e o metabolismo dos carboidratos, dos lipídios, da própria produção de colesterol, do ciclo do colesterol, e essa associação forte entre o ganho de peso ou a dificuldade na perda de peso. E existe um pesquisador francês, se eu não me engano, o Million, que fez uma pesquisa muito interessante. Ele pegou a flora bacteriana de ratinhos obesos e fez um transplante de microbiota, transplante de fezes. Ele inoculou essa flora bacteriana em ratinhos magrinhos, e os ratinhos, mesmo sem ter mudança de dieta, só com essa mudança da flora bacteriana, eles tiveram ganho de peso. Então, a gente imagina que no futuro, que já é hoje, não tem como você tratar a obesidade se você não abordar essa parte do intestino, que é cada vez mais estudada e cada vez mais conhecida. Então, eu já dizia Hipócrates, né, a saúde e a doença, elas começam no seu intestino. Muito obrigado.